Boa noite. Hoje, dia 10 de setembro, 52 minutos. Conforme a gente faz toda quinta-feira, hoje é noite de Evangelho no Lar. E eu sempre começo o Evangelho dando algumas explicações, algumas orientações, para caso você que está assistindo queira começar essa prática no seu lar. O Evangelho ele tem como... Bom, deu uma caidinha aqui no sinal. Então, uma das premissas do Evangelho é ele criar no ambiente doméstico uma melhor condição de vida, né? Harmonizar o lar, harmonizar o ambiente, trazer vibrações positivas, né? Uma sensação de bem-estar. Por isso que nós falamos que é o Evangelho terapia. E o Evangelho, né, como eu falei, ele tem algumas características. Ele não é longo, é um período curto, de 15 a 20 minutos. Eu começo um pouco antes, porque eu faço algumas explicações para vocês, né, algumas orientações. 20 minutos, não é um debate, é uma leitura, é uma reflexão, é uma meditação sobre o tema, mas não é um debate, tá bom? Ao mesmo tempo, boa noite Gerson, boa noite Neide, ao mesmo tempo ele tem como essa função, como foi para vocês, trazer essa harmonia doméstica entre as pessoas que participam do Evangelho. O Evangelho é feito, né, com uma pessoa, com duas pessoas, com várias pessoas, mas desde que, né, seja algo harmonioso e tranquilo, não transforme num debate. Você pode fazer o Evangelho na sua cozinha, na sua sala. Nosso, que a família não aceita muito a questão do Evangelho, ele faz no quarto, no banheiro, não importa o local. O importante é que você escolha um dia da semana, um horário na semana, e dentro dessa questão da disciplina, da pontualidade, realize o Evangelho nesses dias, né, conforme você colocou. Você pode usar vários livros, vários meios para fazer Evangelho. Você pode usar a Bíblia, você pode usar a Torá ou o Corão, não importa. O importante é você pegar um trecho, né, desses livros religiosos e fazer uma meditação sobre isso. Então a gente sempre começa, primeiro, com um livro de preparação. Aqui, ó, no caso, a gente pode pegar aqui o Pão Nosso, o Sinal Verde. A gente pode pegar aqui também, ó, o Vinha de Luz, ou pode usar o Minuto de Sabedoria do Pastorino, ou pode pegar qualquer livro da sua crença religiosa, né, onde tem algum provérbio, algum trecho para meditar, como preparação de ambiente. O que é preparação de ambiente? É aquele tempo antes do Evangelho, onde eu vou procurar esquecer as dificuldades do dia, os problemas do dia, para me concentrar exclusivamente na atividade evangélica. Nós, no caso aqui, a gente tem o hábito de fluidificar água. O que é fluidificar água? Energizar a água, né? Se fosse um católico, seria uma água benzida. O Evangelho também pode colocar água, mas o objetivo da água, né, é que os nossos amigos, a espiritualidade que Deus deposite ali dentro, energias salutares, né, revigorantes, fortalecedoras para o corpo, para o espírito e para a mente, para que você... Então, você vai fazer a preparação de ambiente com um livro de prece, um livro de meditação. Aí você vai fazer uma pequena prece, vai escolher o tema do Evangelho da noite, que pode ser a Bíblia ou outro livro. No caso hoje, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer com o livro dos Espíritos. Então eu peguei uma pergunta, que é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Que é uma pergunta. Então eu peguei esse trecho desse livro e ele vou usar como reflexão para o Evangelho de hoje, né? Qual é o sentido da palavra caridade? E normalmente é sempre um tema voltado na parte espiritual, né, para que a gente reflita sobre isso. Terminou a leitura, fez a reflexão, fez uma pequena comentário sobre o assunto, você vai fazer
a sua fluidificação, que é o pedido aos amigos espirituais que energizem essa água que está sobre a mesa, nos copos, no vaso com água. E depois, vibrações são preces que você vibra, que você emite pensamentos de amor, de carinho, de fraternidade para você, para sua família, para o seu lar, para as pessoas que fazem parte da sua família, para os seus vizinhos, para o bairro que você vive, ou município, pedindo aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, que abençoe esses lares, que protejam essas pessoas e a você também. Feitas essas vibrações, você faz uma prece final, que é a prece de agradecimento. Tá? Feito isso, agradeceu, encerrou, o evangelho está concluído. Então, uma vez por semana, naquele dia, naquele horário, você faz o evangelho aonde você tiver condições. O evangelho é uma prática que não é uma prática espírita, não é uma prática católica, evangélica, é uma prática, o evangelho quer dizer boa nova, uma revelação, algo novo. Qualquer pessoa que queira ter na sua casa um dia, um horário, para fazer uma atividade como essa. Então você pode chamar de culto no lar, você pode chamar de encontro fraterno, você pode usar o nome que você achar mais conveniente, que vale a pena para você naquele dia, naquela hora, naquele momento, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai começar, tudo preparado, então você pode utilizar isso. Esses livros, o que eu posso fazer? Na internet, no caso aqui, eu vou até fazer hoje usando um site, né? Onde tem esse livro, o Livro dos Espíritos, e o Pão Nosso, que eu vou usar também hoje, né? Eu vou usar o livro Pão Nosso, que eu gosto muito. Tem o Guia de Luz, todos eles são muito legais, mas hoje eu vou usar o Pão Nosso novamente. Se tiver internet, o texto que tiver lá, né? Não precisa pegar o livro físico, tá certo? Então nós vamos começar o nosso evangelho. E como é que a gente vai começar isso, né? Primeiro de tudo, relaxando, tranquilizando a mente, respirando fundo, né? Mentalizando os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, que eles nos protejam e nos guiem durante essa prática do evangelho, que eles nos tragam inspiração, nos tragam proteção para o nosso lar, para a nossa família e para nós também nesse momento. Então vamos fazer uma pequena oração, Deus, a minha compreensão, nessa noite que nos reunimos através da internet para a realização do Evangelho no lar. Pedimos a tua proteção, a tua inspiração e orientação durante essa prática. Que os nossos amigos da espiritualidade, que os nossos mentores, nosso anjo de guarda, nosso anjo guardião, façam a proteção desse lar, afastando todos os maus pensamentos, as más influências, as más sensações e até mesmo os irmãozinhos desencarnados que por acaso estejam aqui e que tenham uma má intenção. E ao mesmo tempo que oriente e guie aqueles que estão precisando de orientação. Que a nossa casa seja um lar, seja um farol da espiritualidade. Que os amigos da espiritualidade saibam que ali está sendo praticado o Evangelho no lar, o culto cristão no lar, e que venham a nossa orientação nesse dia, e que eles saibam que podem aqui encontrar descanso e tranquilidade para o seu trabalho. Que assim seja. Então vamos para a nossa mensagem, né, do Pão Nosso, que é a mensagem 22, inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que alojada em corações leais constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem
que, procurando receber os benefícios divinos na espera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nas substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com certo, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhes as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável preservar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e identifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvidos pelo vento e atirada de uma parte para outra parte. Ou quando aguardares a bênção do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira que procederes na luta construtiva, persistindo ou não na. O divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. Boa noite, Rubens. Boa noite, Eunice. Essa mensagem é bem clara, né? Essas inconstâncias que nós temos. Nós procuramos resposta em tudo quanto é local, não temos paciência de esperar, não temos paciência para esperar o momento certo, então a gente começa de uma coisa, de repente está fazendo outra, e aí no final das coisas você fez muito e ao mesmo tempo não fez nada. Andou para vários, não andou para local nenhum. Então é necessário que a gente aprenda a ter calma, confiança, né, que Deus na hora certa e no momento certo Ele age e as coisas acontecem. Então é preciso ter calma, né? É preciso ter paciência e não ficar pulando de galho em galho, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, que isso não funciona. Deus vai agir na hora certa, no momento certo, que for assim necessário, né? E que Ele veja que é assim que tem que ser. Caso contrário, tenha calma, tenha paciência, que as coisas vêm, tá bom? Então é assim, uma mensagem simples, curta, mas bem clara e bem objetiva. Então, se você procurar um livro de preparação, procura assim, né, um livro bem claro, bem objetivo, uma coisa para refletir e pensar. E isso é muito bacana, né, faz você se preparar para a questão do Evangelho. Por isso que o Evangelho Terapia, ele te faz pensar, né, ele tira você de um estado de ação e de emoção e te leva a pensamentos, né? Agora nós vamos passar para a parte da mensagem, como eu disse hoje. Diana, como é que você está? Eu estou utilizando hoje o livro dos Espíritos, para você ver que você pode utilizar outros livros, Espiritismo ou qualquer outro livro. Então, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta: benevolência a todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito. Que nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus,
não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achemos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, quanto maior cuidado devemos pôr em lhe, não aumentando os infortúnios pela humilhação. Verdadeiramente bom procura elevar seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância para. Então a gente começa a entender que a caridade, né, não é simplesmente você dar dinheiro, boa noite Marineide, e dar dinheiro para uma pessoa, dar um pão, dar um prato de comida, não. Ele é muito maior que isso. Ele é um ato de respeito para consentimento do outro, para como o outro está vivenciando. Está bem quente aqui hoje. Deve sempre proceder com respeito a todos aqueles que estão à nossa volta. A gente tem que aprender a olhar as pessoas com mais carinho, com mais benevolência, com indulgência também com a gente também. A gente precisa ter caridade com a gente também, né? Porque caridade só com o outro é uma coisa, e com a gente, muitas vezes a gente não é caridoso com a gente mesmo. Nós nos culpamos muito, nós nos cobramos muito, muitas vezes exigimos da gente mais do que podemos, e isso vai acarretar problemas emocionais, problemas psicológicos e um monte de situações. Aí na 887 coloca assim: Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Isso é uma pergunta. A resposta é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. Então, boa noite, Zineide. Então, quando o texto fala em superioridade, né, não é a questão de você achar de ser melhor que o outro. É ter atitudes mais elevadas. Então, no caso aqui do questionamento, é quando eu ajo, né, ter o mesmo carinho, o mesmo afeto para o inimigo que você tem para um amigo que sempre é constante com você. Mas é não querer retribuir o mal com o mal, é não procurar vingança, é perdoar, é procurar compreender o estado de cada um, é entender que a pessoa, dentro da ignorância dela, ela comete erros e equívocos, e que a gente tem que aprender a entender isso, é perdoar. Porque, afinal de contas, nós também cometemos atitudes e gestos muitas vezes deploráveis. E quando nós nos arrependemos, nós procuramos o perdão da pessoa ofendida. Caridade é isso, caridade é um processo de compreensão, né? É um processo de entender como cada um está vivendo, pensando naquele momento, e compreender, se colocar no local dele, né? É a empatia, né? É esse sentimento de compreender por que o outro está agindo assim. E conforme a primeira mensagem do livro Pai Nosso, dos Inconstantes, é aprender a ter paciência, a esperar a hora certa, o momento certo,
entender que as coisas vão vir da melhor maneira possível, que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, mas é preciso desenvolver a paciência, é preciso desenvolver também a caridade e a fraternidade com a gente mesmo. Como eu falei, não se cobrar tanto, não se exigir tanto, tirar tempo para descansar, tirar tempo para refletir, tirar tempo para estar com o seu familiar. Tudo isso é um ato de caridade com você. E também é um ato de caridade com o outro quando você não o humilha, você não o rebaixa, você não o critica, você não trata ele como um ser menor, como diz também no texto, né? Quando vê um rico, todas as pompas e circunstâncias lhe são oferecidas. Quando é pobre, né? Nem dá atenção, é como se não existisse. E não é assim, a gente precisa dar atenção a todos, respeitar a todos com dignidade e com respeito. Esse é o processo, né, do Evangelho. Viu só? O Evangelho curto, objetivo, 2 mensagens, interpretações, reflexões, e isso faz do Evangelho nosso Evangelho. Nosso Evangelho já está chegando no fim, né? Como falei, é algo curto, mas o importante é a mensagem que passa. Amanhã vai ter atividade na EC, né? Amanhã com a Ana, ela vai estar falando um tema evangélico amanhã no centro. Você pode acessar a palestra da Ana amanhã por volta das 7h30 no canal da AEC, né? Já tem o link aqui na minha página, vocês podem entrar lá e acessar. Ao mesmo tempo, pedir para que vocês, né, compartilhem o Evangelho na sua página, com seus amigos, para que outras pessoas tenham acesso a esse Evangelho, a essas palavras que a gente passa, e que possa levar essas pessoas um carinho, um afeto através de mensagens, através de palavras de amor, né, de compreensão. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, agradecer por vocês estarem aqui no Evangelho. E nós agora vamos fazer as nossas vibrações, a fluidificação e depois a nossa prece de encerramento, certo? Então, vamos agora nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vibrar amor, carinho, fraternidade, caridade a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, necessitando de apoio, necessitando de uma prece, necessitando do auxílio da espiritualidade. Que as falanges socorristas de todo o universo, do cósmico, possam socorrer os nossos irmãos, auxiliando através da prece, através das vibrações espirituais, que eles recebam essas vibrações de carinho e de amor. Que essas vibrações também se estendam aos nossos lares, aos nossos parentes, irmãos, irmãs, filhos, sobrinhos, amigos, ao nosso lar realmente físico, aos nossos vizinhos, ao município que a gente mora, ao nosso bairro, que essas vibrações de amor se estendam a todos eles. E pedimos também aos amigos espirituais que, se houver nessa nossa casa, nossa residência nesse momento, algum irmão carente, necessitado de apoio, que ele seja levado às colônias de reparação, de orientação, e aqueles que porventura estão apenas para desequilibrar a casa, o lar e desarmonizar os nossos familiares e a nós mesmos, que sejam recolhidos, levados e tirados do nosso lar, e que possa ser feita uma harmonização, uma limpeza fluídica, tirando todos os miasmas, formas, pensamentos, equilibrando a nossa casa, o nosso lar, com fluidos de amor e de carinho. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que fluidifiquem, energizem a água que está nos recipientes na mesa, colocando ali os remédiozinhos que nós precisamos para fortalecer nosso corpo, nossa mente, nossa parte física, imunológica e espiritual. Que a gente possa, através dessa água, ter saúde, ter fortalecimento, ter revigoramento em todos os sentidos. Que assim seja. Assim vamos encerrando o nosso Evangelho, agradecendo a todos os nossos amigos da espiritualidade, agradecendo a Deus, a Jesus, o amparo, a força, as inspirações nessa noite de hoje. Que possamos, assim, ter uma semana tranquila, um final de semana tranquilo, cheio de amor e cheio de carinho.
e que Jesus seja o nosso escudo, proteção e orientação, e as nossas casas sejam faróis da Espírito, faróis do Evangelho redivivo na terra. Que assim seja. Sábado, às 8h30, vou estar com o pessoal do grupo de terapia, que a gente está, né, que não teve semana passada, por causa de algumas situações minhas pessoais aqui, mas sábado estaremos de volta, Zineide, Dimas, a Giana, a Cristiane, vamos estar 8h30 da noite do sábado juntos novamente. E na segunda-feira nós retornamos com mais uma live sobre um assunto. Nós vamos falar sobre síndrome de burnout, né? Vamos falar um pouquinho disso daí. Nós infelizmente hoje tivemos notícias não muito legais de pessoas próximas, uma que cometeu o ato do suicídio, outra que também tentou. Oramos por elas, pelas familiares que estão sofrendo, porque quando acontece isso, os familiares também sofrem muito e precisam de apoio e de auxílio. Então nós vamos vibrar muito pelos seus familiares e por eles também, que sejam acolhidos no braço do Senhor, de Jesus, e que a gente possa conversar mais sobre emoções e sentimentos para poder ajudar e diminuir essas situações. Fiquem com Deus, divulguem o nosso canal, divulguem os vídeos que eu estou fazendo, né? Vai ajudar bastante a ampliação do trabalho. O vídeo com o meu primeiro curso, que fala sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho, já está no ar desde segunda-feira. Já passamos a casa das 100 visualizações. O próximo, eu acredito que agora vou colocar, vai ser um vídeo mais com relatos de situações que eu já presenciei dentro de empresas, de treinamentos, para que a gente comece a entender como é que um ambiente que não é harmonizado, que não é tranquilo, como ele pode provocar grandes danos na parte emocional e pessoal do trabalhador. Então o vídeo está aí, ele é muito bacana, ele é muito legal, né? E depois eu vou passar as informações com relação à certificação deles, tá bom? Fiquem com Deus, Deus no seu coração, Deus os abençoe, Deus os proteja, e a gente possa novamente se encontrar na próxima live e tenha uma noite no seu coração com Jesus do seu lado, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.